Boa noite a todos que estão aqui conosco presencialmente e boa noite também para aqueles que depois acessarão os conteúdos do nosso canal. Para nós iniciarmos as reflexões da noite, uma linda mensagem do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Sinais de Rumo, Emmanuel. Devolução. Queres felicidade? Felicidade, porém, é uma construção a fazer. O alicerce está em ti mesmo. Recorda, terás sempre o que deres de ti. O retorno é de lei. Ainda mesmo quem migalha distribui a esperança e a alegria. Mesmo sofrendo, oferece um sorriso aos outros. Tanto quanto puderes, fazes os outros felizes. Pouco a pouco terás centuplicadamente aquilo que semeias. Não se esqueças, felicidade é devolução. Pai amado, elevando os nossos pensamentos a Ti, mais uma vez, aqui nos encontramos. Que o Teu amor, incondicional por toda a criação, nos alcance a todos, enchendo os nossos corações da mais profunda esperança. Esperança de dias melhores, dias estes que iremos construir com o nosso trabalho, com o nosso suor. E que Jesus, nosso Mestre, seja sempre o nosso guia nas estradas que percorremos, nos dando a força para prosseguirmos convictos de que a felicidade é construção de cada dia e de cada um de nós. Que Dr. Bezerra e toda a sua equipe estejam conosco mais esta noite, nos auxiliando no entendimento, nos auxiliando a compreender essa doutrina que tanto clareia os nossos pensamentos, que tanto nos conforta os corações. Que o nosso querido Washington seja amparado, protegido, intuído, para que transmita para nós a mensagem de maneira que ela nos alcance a cada um. Sejamos sempre gratos a Deus por tantas bênçãos, por essa casa que nos recebe e por tudo, Pai, que fazes para o nosso bem. Obrigado. Se conosco, ampara-nos e protege-nos sempre. Que assim seja. Então, em continuação, as comemorações do aniversário de Agênesis, hoje nós temos mais um capítulo, que é o capítulo 11, que o nosso companheiro Washington trará para nós. Que a doce paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. Gratidão a Deus pelo dom da vida. Gratidão a Jesus por seu amor e cuidado. Gratidão à espiritualidade pelo apoio e instrução. Gratidão a esta casa pela oportunidade de trabalho e de aprendizado. E gratidão a Carmen pelo convite. Sejamos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Agradeço a presença de todos, aqueles que vivem e aqueles que eu não vejo. Do livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo padece por falta de conhecimento. E um acréscimo meu. Continua sofrendo por falta de aplicação deste conhecimento. É absolutamente importante e urgente o estudo das obras de Kardec. Todas elas. Muitas vezes nós nos prendemos às 3 primeiras e, de certa forma, negligenciando as demais. E foi uma decisão muito acertada da casa de visitar a Gênesis, que assim como o céu e o inferno é pouco lido por nós espíritas, pouco estudado, pelos temas às vezes muito difíceis de serem compreendidos. E é uma tarefa bastante complicada
conseguir trazer o conteúdo de cada capítulo em apenas 1 hora. Tenho certeza que os demais passaram por essa mesma dificuldade, ainda mais quando o tema não é de domínio, né? A Gênesis, para mim, é um livro que me trouxe uma grata surpresa quando eu tive a oportunidade de estudá-lo, porque fala de um tema que eu gosto muito, que é de ciência, de astronomia, da criação do universo, né, e outros temas mais. Então foi muito satisfatório poder trazer, né, essa apresentação com a minha visão pessoal, juntamente com as vozes da minha cabeça. Então é a minha interpretação, assim como a tia Sé convidou-nos, né, a ler o capítulo em casa, eu também convido, né, para terem também a sua visão. E mais tarde, quando o vídeo estiver publicado, podem colocar as suas conclusões, as suas críticas e também as suas dúvidas, que a gente vai procurar sanar, né, assim possível. Então, a Gênesis é um livro muito rico. Então, cuida de muitas coisas, muitas reflexões, né? E ajudam muito no entendimento tanto da ciência tradicional como de outras obras que aplicam o conhecimento sobre fluidos, né? Então, é muito mais fácil compreender as demais obras que compõem a doutrina. Então, é muito mais fácil compreender Leon Denis, Flammarion, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno e tantos outros, quando nós temos uma bagagem de estudo de conhecimento das obras fundamentais, que são as obras de Kardec, né? E lembremos sempre que o conhecimento é uma das coisas que não nos pode ser tirada jamais. Então, por isso, a instrução do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no final do item 5. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, bora estudar um pouquinho? Mas antes eu queria pedir a paciência e a caridade, porque é provável que eu estenda um pouquinho o meu horário, porque realmente condensar tudo isso, e esse aqui é o 6º roteiro que eu estou apresentando, né, dos demais que eu fiz. Então, o primeiro roteiro ficou gigante, eu fui condensando, enxugando até chegar nisso que eu vou apresentar. Então, assim, devo passar um pouquinho, então peço a paciência. A Carla falou que eu posso ir até 10, então tá tranquilo, né, cara? É 10 minutos, né, depois. Então, eu trago aqui as obras que me auxiliaram e que eu sugiro que sejam visitadas por vocês. E eu chamo a atenção para a obra do Dr. Brian Weiss, que é aquela ali do canto, que é Muitas Vidas, Muitos Mestres, que é uma obra que apresenta por um profissional médico, ele é psicanalista, judeu, não religioso e completamente científico, de mente científica e racional. E que em um caso, e aqui ele apresenta esse caso, que ele se deparou com uma paciente com vários traumas, e ele foi buscando, né, o tratamento desses traumas, e uma das técnicas que ele usou foi justamente a de hipnose com regressão. E ele foi regredindo ali, né, identificando alguns traumas, mas outros permaneciam. E ele usou todas as suas técnicas e mesmo assim esses traumas permaneciam. E ele foi fazendo mais regressão, né, com menos idade ainda paciente, até que por um momento ela passa a relatar coisas que não são dessa vida atual, que não estão relacionadas com a vida atual.
Então ela passa, a partir dessa primeira experiência, desse primeiro clique, né, que ele consegue aí relatar outras existências suas, né, em várias épocas, em várias roupagens físicas, né, em várias nacionalidades, e descobrindo lá atrás os traumas que estão impactando, né, e não permitindo que ela tenha uma vida plena. Então, é um livro vindo de um não espírita, de um cientista que comprova com total evidência, sem sombra de dúvidas, a reencarnação. Isso é maravilhoso. É a ciência, né, e é uma coisa até de arrepiar, a ciência aí alcançando a doutrina, né, como Kardec já havia falado. Vamos com música. Quem souber pode cantar. Feito da grande cruz que lá em profusão houve tempo na eternidade, espaço da imensidão, sustentar a vibração divina do sua mão. Surgiu a bipolaridade, agora vem a mulher. Presença, ausência, calor, frio, habitação, toque mineral, desperta vegetal, segue instintos como animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar aonde o Pai, as luzes querem, anseiam uma luzes perdidas a serenaia, eis o roteiro, segue Jesus. Presença, ausência, os amores, calor, frio, habitação, dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos, o animal. Na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar aonde o Pai, as luzes querem, anseiam a luzes perdidas na serenaia, eis o roteiro, segue Jesus. A luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz das luzes, luzes da luz, luzes da luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Devemos lembrar que somos pura luz na nossa essência.
Então, por que ainda insistimos em viver nas trevas, na lama de nossas más escolhas, nos instintos básicos da animalidade? Façamos brilhar a nossa luz. Vimos na apresentação da Tia Sé como os elementos que estão conectados entre si, em toda a matéria do universo, em diferentes combinações. Ela apresentou a gênese orgânica. Então, esses elementos estão presentes tanto na matéria orgânica quanto na inorgânica. E tudo tem um ponto de partida. Tudo se inicia pela vontade do Criador. No começo, Deus criou os céus e a terra, sendo que tudo era sem forma, vazio, sem vida. Então, Deus disse que haja luz, e assim a luz se fez. Gênesis Mosaico, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ela estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe todos para nós. Estariam essas duas passagens se referindo à criação deste universo? Eu digo deste porque a ciência, principalmente a física quântica, vem cada vez mais chegando perto da confirmação dos multiversos. A ficção já traz essa noção para nós, talvez até nos preparando para essa verdade, para essa revelação, quando estivermos preparados, para adquirir esse conhecimento. E estudos recentes apontam que o universo, que pensava-se ter 13 bilhões de anos, na verdade tem tudo, cerca de 26 bilhões. Então a nossa ciência está longe de ser exata. Muitas vezes nem 1 mais 1 dá 2, às vezes dá 3, dá 4, depende do que estamos falando. Porque se juntamos um casal, virá 3, não é? No meu caso 4. Então nem sempre 1 mais 1 dá 2. Então, nosso conhecimento ainda é muito espaço diante de tudo o que há no universo. E mesmo os espíritos vindo trazer várias revelações, nós ainda continuamos a bater cabeça, principalmente aqueles que se consideram descrentes, das verdades espirituais. Então, estaria principalmente a Gênese Mosaica se referindo ao Big Bang? Eu vou deixar essas reflexões aí, matutando na cabeça, circulando, orbitando na mente de vocês. A vida se inicia com o princípio espiritual, sendo este o elemento que sobrevive ao elemento material. É a centelha divina que se desprende do Criador, primária, simples e ignorante, que empreende uma jornada de milênios perdidos no tempo e espaço com o objetivo de retornar ao Pai, plenamente iluminada, para se tornar semelhante a Ele e uno com Ele. Como a nossa jornada é quântica. E como temos coragem, às vezes, de negar a criação, de negar a existência do Criador, de negar o dom que Ele nos deu, que é o dom da vida, tanto a vida física quanto a vida espiritual, a espiritual principalmente. Então não nos é dado saber quando despertamos para o reino nominal, quando deixamos o princípio inteligente para sermos espíritos conscientes. Da mesma forma como não lembramos da nossa fase intrauterina ou dos primeiros anos, conscientemente, porque inconsciente está
tratamentos, né, através da regressão, onde traumas são alojados com a criança ainda no ventre, porque o espírito está ali recebendo todas as informações. Então, desde o momento da concepção, o espírito está ligado ali ao zigoto, ele já está captando, né, todas as impressões da mãe e mais tarde todas as impressões do ambiente. Muito cuidado com o que falamos perto de uma grávida, porque isso pode impactar nessa pessoinha, né, que vai se tornar uma vida adulta e plenamente consciente no futuro. E isso, a questão 608 do Livro dos Espíritos esclarece, né, quando Kardec pergunta se quando morremos temos lembrança dessa fase, né, antes de despertarmos para o reino nominal. Então os Espíritos dão essa explicação de que não, seria como, né, nós não lembramos da nossa fase intrauterina. Então a gente deve se concentrar, ao invés de ficar procurando o passado, que de passado é o seu, né? Esse é um ditado bem acertado. Então, o nosso foco grande e inevitável é a perfeição. Então a gente pode estar ainda no meio do caminho, mas tendo a certeza que somos seres maiores rumo à angelitude, né? Olha só o futuro que nos espera. Então não há pressa, nós temos a eternidade para alcançá-lo. Devemos ter pressa sim para nos desvencilharmos dos instintos animalizados que ainda dominam boa parte das nossas ações. Gente, não se acanhe, pode cantar comigo, viu? Eu te agradeço. Põe a letra lá. Ah, é a letra. Desculpa. Já pude perceber o comando das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, o elemental, brilhar no meu imortal. Sou o ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo que vem, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos encerram esta visão, são apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força, nova inspiração, se me
direcionar nessa clara direção. Quando descobri melhor do que querer ser, já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o chico das cegas, o elemental, o limiar, eu imortal. Sou o ser maior de um reino de belezas, eleito para ser reino das estrelas, um anjo que é o meu destino e fim. Bom, a primeira música que eu cantei, eu esqueci de mencionar, mas acredito que a maioria conheça, é Luzes da Luz, de Vanessa, e essa Sou um Ser Maior, do Hércules Costa. Hércules Mota. É quase isso. Então, Deus exerce com maestria um de seus principais atributos, que é o poder criador. E, segundo Kardec, o princípio espiritual é a razão de ser de Deus. E sem ele, Deus seria como um rei governando um reino de castelos, vastas terras, sem nenhum súdito. Então, tudo no universo é beleza, harmonia e perfeição. A gente às vezes destoa dessa harmonia, mas nós somos perfeitos. Tudo em nós é perfeito, porque mesmo que tenhamos alguma falha, principalmente alguma falha física, ela está ali para o nosso aperfeiçoamento. E essa falha, essa dificuldade que às vezes tenhamos naquela existência, é fruto da harmonia e da perfeição de Deus. Nós temos aqui alguns exemplos dessa beleza e perfeição. Aqui, logo acima, nós temos a nebulosa de Hélix, que foi apelidada de o Olho de Deus. Então, tem algumas fotos com colorações diferentes. A partir do momento que vamos evoluindo, a nossa tecnologia, vamos vendo o universo de forma diferente. E aqui no canto, que todos esses pontinhos não são estrelas, são galáxias. Como duvidar? Então, cada galáxia tem milhões, bilhões de estrelas. Como podemos duvidar que somente o nosso planetinha é habitado? É lógico que nós não temos ainda a condição, a tecnologia e até a compreensão para avistar outras civilizações, mas elas estão presentes. As obras espíritas trazem vários exemplos. Um deles, Carlos de uma Morte, que conta aí Chico, que foi o primeiro livro que Chico da mãe ao visitar Saturno. E é magnífico, mais uma sugestão de leitura. E assim como a fauna, a flora, então nós temos também exemplos variados de beleza. E logicamente que a beleza, em alguns casos, está nos olhos de quem vê. E a nossa terra é maravilhosa. Deus, juntamente com os engenheiros astrais, tiveram cuidado
magnífico de preparar essa casa maravilhosa para nós. Então, o nosso planeta ele foi criado para servir de laboratório, de berçário e de viveiro para o desenvolvimento de novas espécies. Em A Caminho da Luz, os primeiros capítulos, o livro que Emmanuel trouxe através da mediunidade de Chico, ele traz a narração de como foram algumas dessas experiências pelos engenheiros astrais e reforça essa característica de laboratório. E essas experiências talvez denotem que teria sido a primeira vez, pelo menos para esses que trabalharam na conformação do planeta, que estivesse ali manipulando os elementos com a combinação que nós temos. Somos seres baseados em carbono. Jacé trouxe isso bem didaticamente para nós. E em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, também através de Chico e Valdo Vieira, descreve como os experimentos e as mudanças que as espécies passam sempre vêm do plano espiritual para o plano físico. Então, se alguma espécie tem a necessidade de alguma evolução, principalmente alguma evolução física, essa mudança é feita no plano espiritual. Devemos sempre lembrar que o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Então, assim como cada um de nós, seres humanos, temos aí as nossas necessidades reencarnatórias, e essas necessidades são preparadas no plano espiritual para depois vir ligação por ligação, célula por célula, imprimindo aí essas necessidades. Então, se temos, como eu falei, alguma limitação física, essa limitação ela vem de lá para cá. E nós temos aí a evolução das espécies como a ciência da espécie humana, como a ciência tradicional nos traz. Então, toda a população, segundo a ciência tradicional, surgiu na África e de lá foi se espalhando. E no período em que isso aconteceu, a inclinação do eixo da Terra era diferente. Então, nós tínhamos um clima muito mais homogêneo, talvez com poucas diferenças entre as estações. Então, foram feitas essas disseminações dos primeiros hominídeos, e quando veio a Era do Gelo, que ocorreu devido a essa inclinação que o eixo sofreu, provavelmente o impacto de algum cometa, de algum astro, que foi tão forte que promoveu essa inclinação, adveio a Era do Gelo. Então, aqueles que estavam no Polo Norte e no Polo Sul passaram a sofrer com as intempéries, com as baixas temperaturas, e somente os que tinham preparo, que conseguiram se adaptar a essa nova fase, permaneceram nessas regiões vivos. E a espécie que mais se adaptou ao frio, inclusive até com o desenvolvimento de pelagem por todo o corpo e também o clareamento da pele, foram os neandertais. E é interessante porque estudos recentes mostram que nós temos traços genéticos de neandertais. Inclusive, tem espécimes humanos que são muito parecidos com a conformação física dos neandertais. Então, são aquelas pessoas socadinhas e robustas, Você olha assim, parece um tronco de árvore, Não é você não, tá? E aqui, nesse item que Kardec fala da evolução da espécie humana, ele de certa forma corrobora a teoria de Darwin, que foi lançada 9 anos antes do lançamento da publicação da Gênese. Então, a teoria da evolução saiu em 1859
e a publicação, né, da Gênese de Kardec em 1868. Então, ele não diz que o espírito humano tenha encarnado no corpo de um primata, porque isso seria uma regressão. E não existe regressão na evolução humana, né, na evolução espiritual. Existe a estagnação, né? Muitas vezes existe a regressão física, né? Há várias obras aí que tratam desses temas, onde por ideoplastia, por estarem muito ligados a uma ideia que é nociva à sua própria mente, ele vai se introjetando, né? Vai voltando para si mesmo, e principalmente a permanência no mal, nas trevas, vai fazendo com que o perispírito vá se deformando. E nos casos mais trágicos, mais severos, perde completamente essa roupagem perispiritual, muitas vezes se transformando em ovoides. Também não vou entrar no tema, né, não é o objetivo, mas outras obras tratam disso. E, se não me engano, a primeira vez que esses ovoides foram trazidos foi justamente no nosso lar, se não me engano, né, no capítulo Vampiros. Então, nós não regredimos, não é possível voltarmos como outras religiões, né, creem, e voltarmos na roupagem de algum animal. Então, não é isso que Kardec afirma. Ele só coloca que a evolução do espírito e a evolução, né, do princípio inteligente para depois se tornar espírito consciente tenha passado pelos primatas. E a ciência, ela busca evidências dessa ligação, porque o Homo sapiens, ele simplesmente surgiu. Ele não tem aí uma evolução, tem uma lacuna entre os neandertais e os humanos. Então, houve essa miscigenação, mas o Homo sapiens, ele surgiu. E ele surgiu por uma necessidade de adiantamento muito específica, porque a Terra, que era um berçário, um viveiro, né, um laboratório, ela também teria a atribuição de planeta escola, de planeta prisão. Então, vindo espíritos de outros orbes que foram exilados, né, tanto do sistema de Capela, como o livro, né, que eu apresentei, Os Relatos da Capela de Edgar Armand, quanto de outros orbes vieram aqui, passaram um tempo, né, se redimindo e principalmente sendo afastados pela sua baixa vibração por necessidade do planeta de origem. Então, se eles chegassem e fosse esperada a evolução natural da composição física até chegar na composição ideal humana, demoraria vários milhões de anos, né, milhares de séculos, e isso atrasaria essa caminhada desses espíritos que tinham a necessidade de vir para um planeta mais materializado. Então, houve um adiantamento. Por isso, a ciência não vai alcançar, né, essa lacuna, não vai preencher essa lacuna, né? Não tem um espécime intermediário aí que eles possam identificar. Mas aí não houve um salto. Nós ouvimos sempre dizer que a natureza não dá saltos. Não houve um salto, houve apenas um adiantamento para receber esses espíritos. Nós temos aí a fala de Emmanuel retirada justamente do capítulo 4 de Exilados da Capela. Todas as formas vivas da natureza estão possuídas de princípios espirituais, e princípios que evoluem da alma fragmentária até a racionalidade do homem. O princípio inteligente, para alcançar os limites da racionalidade, teve de experimentar estágios outros de existência nos planos de vida. E o homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos vindos de um mundo melhor para o orbe terráqueo. Espíritos esses que se convencionou chamar de componentes da raça adâmica,
que foram em tempos remotíssimos desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da terra, porquanto a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais os a tolerava, em virtude de suas reincidências no mal. E, coincidência ou não, estamos passando pelo mesmo processo. E no futuro, terá, né, no planeta, para onde Deus me livre que eu não vá, né, mas se for o caso de eu ir, terá lá os exilados da terra. Né? Nós temos aqui exemplos, só alguns exemplos, da genialidade dessa raça, desses espíritos que aportaram aqui há milênios. Todas essas obras, a nossa tecnologia, a nossa ciência não sabe explicar e não tem condições de replicar. A primeira, que são essas bolas, são chamadas de petrocelas. Elas foram localizadas em Costa Rica, de uma população pré-colombiana que desapareceu. E são pedras muito bem polidas e perfeitamente esféricas. Então não sabem explicar para quê, por quê e como eles fizeram, né, esses monumentos. Nem as ferramentas foram achadas. Ao lado delas, os conhecidos moais da Ilha de Páscoa, que são monumentos que não foram talhados no local. As pedras que compõem são vários, eu não esqueci aqui a quantidade, mas são vários desses monumentos que foram trazidos de pedreiras a quilômetros de distância do local onde eles estão. E muitos deles estão enterrados, estão só com a cabeça para fora. Então, imaginemos que tipo de tecnologia estaria disponível para essa população, os Rapa Nui, levar pedras de imensa quantidade de quilos, né, de toneladas, por locais bem acidentados, morros, né, subida e descida. Então, como que eles fizeram? Assim, né, como foi a construção das pirâmides. Eu não coloquei porque, né, já é o chover no molhado falar das pirâmides do Egito. Ao lado, Stonehenge, na Inglaterra, que também não sabe por que, né, e como foi erigido. Aqui, ao canto esquerdo, temos um desenho da ilha de Nazca, desenho das ilhas de Nazca, que é um colibri. E esse colibri tem 240 metros de extensão. E é um desenho que só pode ser visualizado, só pode ser visto, né, do alto. Então, como que e para que, né, uma população que não tinha tecnologia de voo ia fazer um desenho como esse? Né? Entre vários outros, né, que existem. Ao meio, uma construção inca, quer dizer, as duas, né, são construções incas, e essa do meio, ela está com uma parede, né, uma quantidade de paredes aí de pedra, onde essas pedras pesam toneladas, né, são muito pesadas, e foram talhadas à perfeição, de forma a encaixarem uma na outra, não passando nem um fio, nem uma lâmina de uma faca. Então, também não tem explicação e não temos como replicar essa tecnologia, esse mesmo feito. E por último, o Portal do Sol, que fica em Pumapunku, uma construção inca também, e uma pedra um portal que não foi entalhado no local, também essa pedra que pesa várias toneladas foi levada para lá, da mesma forma, sem explicação de como foi feito. Então, são apenas exemplos, né, dessa genialidade que aportou e que nos ajudou no nosso despertar e também no nosso caminhar evolutivo. Kardec fala sobre a depuração dos mundos. Então, os
os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações. Desse modo, a população espiritual, renovada e expurgada dos seus piores elementos, fará com que melhore, ao cabo de algum tempo, o estado moral daquele mundo. Então, como eu disse, estamos passando por esse processo já há bastante tempo, né? E toda essa efervescência que nós vemos, todo esse aparente caos, é fruto das últimas oportunidades que estamos tendo para o nosso desenvolvimento e comprarmos o direito de permanecermos aqui no planeta. Então, sobre os exilados, poderíamos compreender o decreto como uma forma de castigo? E a reencarnação? Muitas vezes, né, as pessoas que não são espíritos falam: nossa, mas que chateação esse negócio, começa, termina, volta. Ah, não, você dá trabalho demais. Evoluir dá trabalho, né? Então, a reencarnação também seria uma forma de punição? O que Kardec diz a respeito? Não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e sensíveis para os voltar ao nada, após alguns dias de sofrimentos sem compensações, a recriar-se nessa sucessão indefinida de seres que nascem sem o haver pedido, pensando por um instante apenas para conhecerem a dor, e se extinguindo para sempre após efêmera existência. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Então, como que a doutrina nos traz uma nova luz, até do nosso próprio sofrimento? Ele é necessário pela nossa própria, pelo nosso próprio estacionamento, não na ignorância, né, mas no mal, nos instintos ainda animalizados. Nós ainda não somos humanos completos. Nós ainda somos dirigidos pelos instintos animalizados. Basta ver o nosso posicionamento no trânsito ou nos momentos de crise, né, onde aflora toda a nossa selvageria. Então, não é para desanimar, mas é para termos consciência. E principalmente para colocarmos em prática o que viemos aprendendo, para nos livrar, para dominar esses instintos e alcançar a humanidade plena. Só aí teremos condições de passar para uma condição, né, tanto deste mundo quanto de outros, de mundo de regeneração e mundos ditosos. Precisamos ser humanos completos primeiro. Então, tem como ser mais claro que isso, com essa explicação de Kardec? Não, para nós não, mas há pessoas que ainda contestam essa verdade, mesmo diante de várias evidências. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, será que esse texto bíblico realmente está negando a transmigração da alma, a pluralidade das existências? O que vocês acham? Nega ou não nega? Um dado histórico. Havia referências à reencarnação, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E em 325, Constantino mandou suprimir essas referências. E em 553, depois de Cristo, né,
no Concílio de Constantinopla foi declarada como herética a crença nela. Então o texto ele está em conformidade com o conhecimento que a doutrina nos traz. A reencarnação, nós já sabemos, não é coisa nova, não é algo que foi uma revelação nova. Outras civilizações já falam sobre a transmigração das almas, mas a doutrina dos Espíritos vem reforçar essa verdade. Então, o texto fala que ao homem é dado morrer uma só vez. E é plenamente verdade, porque eu, o Washington, vou morrer só uma vez. Mas o meu espírito viverá várias existências. E nessas existências meu corpo também perecerá, mas o meu espírito sempre estará pleno de vida, de conhecimento e de oportunidades. O nosso, né? Então a reencarnação não é nada mais do que a manifestação da misericórdia de Deus. Mas tem mais. Kardec traz o seguinte: sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos com efeito que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo e não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Que relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus Cristo e as que vieram depois? Todas seriam estranhas umas às outras. A promessa de um Salvador, feita por Deus, não podia aplicar-se aos descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, seria preciso que estas se aplicassem às mesmas almas. Há quanto tempo estamos ouvindo a mesma verdade, né? E há quanto tempo estamos refutando essa verdade? Somos teimosos e ainda muito orgulhosos. Mas ela está fazendo a diferença para nós, né? Uma comprovação: estamos aqui em pleno sábado à noite, com um friozinho lá fora, quando poderíamos estar lá assistindo um seriado, né? Debaixo das cobertas. Então, é uma grande prova que queremos e estamos evoluindo. Então, a perspicácia de Kardec, né, com essa colocação, quando fala da salvação prometida, não poderia ser para almas que ainda não estavam criadas. E a salvação não era só para aquelas almas ali do momento, eram para as almas futuras. Então, acreditar na reencarnação não tem nada a ver com crença religiosa, nem com fé. É questão de lógica, de raciocínio. Então, talvez, por orgulho ou teimosia, as demais escolas cristãs, católica, romana, ortodoxa, a protestante e suas várias denominações, ainda não aceitem a grande verdade sobre a reencarnação. Mas chegará um tempo em que não haverá e não restará mais nenhum. O Leon Denis falava que a doutrina espírita seria não o futuro das religiões, não a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Não, ele não estava dizendo com essa afirmação de que todo mundo vai ser espírita, não é isso, né? Mas a verdade que os espíritos trouxeram e que ainda há várias revelações por serem feitas, ela permanecerá unânime em nosso coração. Gente, eu consegui apresentar em uma hora, hein? Ei, glória. Então, para encerrar, eu tenho 5 sugestões. As duas de cima são palestras do Clóvis Nunes, que fala justamente da reencarnação. Deixa eu olhar aqui o que está ruim. Acho que a primeira ali é a biofísica da reencarnação. Então, é um palestrante, para quem não viu, a palestra dele é muito bom, muito instrutivo. E a outra ao lado, também sobre reencarnação, nascer, viver, morrer e renascer.
de graça no YouTube, gente. Então, oportunidade de crescimento, né? De conhecimento. Aqui eu canto o documentário Despertar e procurem o que está com 1h15 de duração, que ele é mais completo e ele traz casos de experiência de quase morte, onde também relatos científicos, né, comprovados de que o espírito ele sobrevive, né, que o espírito ele está a vida, né, fora do corpo físico. A do meio é um documentário da Netflix, que está na Netflix, Vida Após a Morte, um documentário com 8 episódios, muito bacana. Também fala sobre experiência quase morte, fala sobre manifestações mediúnicas. Inclusive, é muito interessante a gente ver como, nesse documentário, como no exterior a abordagem mediúnica, até da própria doutrina, é diferente da que nós utilizamos no Brasil. E, por último, a última sugestão, The Afterlife Investigations, que são comprovações também científicas de universidades, né, de vários catedráticos, comprovando a existência espiritual e a permanência, né, da vida após o falecimento do corpo físico. Então tem muitas manifestações físicas, né, como aconteciam lá nos primórdios, né, das pesquisas de Kardec. Então, manifestações, materializações, tem também a escrita, né, em filmes, pneumatografia, escrita em filmes que estavam lacrados. Então é um documentário muito bacana. Ele está, se não me engano, ele está legendado, mas vale a pena visitar todas essas sugestões aí. Então, o comentário final. Como eu disse, a Terra foi e continua sendo um laboratório, um berçário e um viveiro para o desenvolvimento do princípio espiritual. Mas em dado momento precisou adquirir também a função de prisão e escola para os espíritos rebeldes que aqui aportaram para se depurarem de suas más tendências. Esses espíritos seriam o que a Bíblia chama de anjos caídos. Mas, sobretudo, é um planeta escola, onde aprendemos o valor dos sentimentos sublimes e onde vemos quão grande é o amor e cuidado de Deus para com seus filhos bem-amados. Musiquinha para encerrar. Mais uma aí do Tim Vanessa. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente. Com certeza é mais confortável ficar no cantinho ali tocando violão. Mas é uma oportunidade grandiosa de aprendizado, foi muito gratificante. Muito obrigado, professor, pelo convite. A letra. Ficava aí a tristeza. Escola, teu endereço é o sistema solar. Obedecei és arte de águas e terras e fogos e ares e homens.
o teu bem toda a vida evolui. Contra o mal que surda, anjos meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. A mão divina vencerá e quebrar bezerros de ouro e após prantos de redenção haverá verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Mundo e sola, Deus nos mandou já vão chegar. Pela prendida humildade, na rotação do amor, tu serás. Bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vencerá e quebrar bezerros de ouro e após anos de redenção haverá verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vencerá e quebrar bezerros de ouro e após anos de redenção haverá verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Muito obrigado, muita paz a todos. Tenham todos um bom final de semana e uma boa semana muito abençoada. Nós aqui te agradecemos, meu irmão, por esse estudo tão maravilhoso, com tanto carinho e com essas músicas que vêm alegrar o nosso ambiente e suavizar, né, o estudo. Agradecemos a presença de todos. Semana que vem nós vamos receber um palestrante de Manhuaçu. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, silenciar os nossos corações para fazermos a prece final. Poderoso e amigo Jesus, com as vossas bênçãos de luz, de paz e de harmonia, aqui encerramos mais uma noite de estudos, no qual o aprendizado foi muito importante para o esclarecimento de da direção que estamos tomando
e que nós possamos fazer reflexões sobre tudo que aqui foi falado. A doutrina espírita nos esclarece, nos ajuda a dar passos largos se quisermos. Agradecemos a oportunidade que esta casa abre as portas para nós e pedimos que o Senhor nos conduza para os nossos lares com segurança, envolvendo a cada um de nós no seu manto sagrado. A nossa querida Mãe Maria Santíssima, o seu amparo, a sua proteção para cada lar aqui representado. Sendo assim, muita paz e muita luz para todos nós. Assim seja.